Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Muito obrigado a você que assiste nossos vídeos, dá o like, compartilha, isso é muito importante para o nosso trabalho. Hoje nós vamos apresentar um episódio, um assunto bem interessante, muito comum a nós, o medo, né? A Cláudia Roete está aqui para falar um pouquinho de medo do ponto de vista do paciente. A Cláudia não é médica, Cláudia Roete é advogada lá de Campinas, e nós tivemos aqui 3 episódios. Esse é o 3º episódio falando de medo, né? Um foi o do Rodrigo Mendes, né, Edson? Parkinson, que superou o medo da doença, a frustração da doença subindo montanhas. O Rômulo Barali, que falou também do medo do Parkinson, foi tremendo, mas foi casar tremendo, no casamento casou tremendo e deu tudo certo na vida dele. E a Cláudia vai falar do medo. A Cláudia tem uma história interessante, muito especial a respeito de voo, andar de avião e medo. E a Cláudia vai nos contar um pouquinho da vida dela. Prazer em te ver aqui, Cláudia. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço ao Dr. Edson também de estar aqui com vocês e poder compartilhar minha história aqui. Compartilhar os seus medos. Com certeza, meus medos e meus voos. Muito bom, muito bom. Edson, antes de a Cláudia entrar, vamos falar um pouquinho de medo, fobia, ansiedade. Por que as pessoas têm medo? Então, medo é uma sensação normal do ser humano. Aliás, é uma sensação tão importante que nos protege dos perigos. É extremamente saudável um ser humano ter medo. Aliás, é graças ao medo que o ser humano existe até hoje, que o ser humano não terminou. Graças ao comportamento alimentar, graças ao comportamento sexual, graças ao comportamento de medo e de evitação de catástrofes, evitação de acidentes. Então, medo, o que é o medo em si? Medo é uma sensação emocional repentina quando nós pensamos ou vivenciamos situação de ameaça, alguma ameaça ou situação de perigo. Então, diante de uma situação de perigo, de ameaça, ou pode nem estar acontecendo, possibilidade do perigo, possibilidade de ameaça, nós sentimos medo. Aquilo, né, que está no nosso imaginário ainda, né? Sim, sim. Então, esse é o medo. E as pessoas podem simplesmente ter medo do ponto de vista psíquico. E as pessoas podem ter medo, e esse medo, além de se expressar do ponto de vista psíquico, ou seja, de algum grau de sofrimento, as pessoas com medo podem se expressar do ponto de vista físico também. Então, as pessoas podem ter batedeira no peito, palpitação, taquicardia por causa de medo, ou seja, pode ter uma liberação adrenérgica por causa de medo, só de pensar podemos ter medo. As pessoas podem ter sensação de fraqueza, sensação de que pode desmaiar, sensação de que está perdendo força nos membros inferiores, por exemplo, em altura, por exemplo, de repente a gente olha para baixo num prédio alto, podemos sentir medo e junto com isso pode em algumas pessoas enfraquecer os membros inferiores. Na verdade, eu tenho um pouco disso. Todos nós. As pessoas podem até ter diarreia por causa de medo, por exemplo, né? Fora que a pessoa pode ficar pálida, assustada. As pessoas que estão com medo, as pessoas ficam pálidas, assustadas, ofegantes, pode travar a voz, não conseguir falar. Então, medo é essa sensação, essa resposta emocional que é tanto psíquica como física, que pode acontecer no ser humano. E o medo, ele é extremamente construtivo para a vida humana. Por quê? Porque é através do medo que nós não cometemos loucuras dos perigos. Eu lembro muito bem, isso me pegou no fundo da minha alma, que na infância eu morava numa rua onde as crianças brincavam na rua. Nós jogávamos bola na rua, sou dessa época. Nós andávamos de bicicleta na rua. Aí o que acontecia? Nós fazíamos rampa
E todo mundo pulava a rampa. Né? Quando a rampa atingia uma certa altura, eu parava de pular por medo. Só que tinha um menino, nosso amigo, obviamente não vou falar o nome dele aqui, ele não tinha medo de nada. Ele pulava cada vez mais alto. Então esse menino, ele não tinha medo de absolutamente nada. Ele pulava de alturas muito grandes. Aí esse era o comportamento dele, um comportamento sem medo. Quando ele andava de bicicleta, ele andava muito rápido, tirando fininha com os carros, e eu sentia medo, eu não fazia isso, e ele fazia. Ele entrava na frente dos carros de bicicleta, ficava pedalando muito rápido, queria ser mais rápido do que os carros e ele de bicicleta. Aí foi quando aconteceu, uma pessoa que não tem medo, o que aconteceu? Ele foi para a praia e começou a mergulhar de cabeça lá nas pedras. E ele não tinha medo de nada, pulava cada vez mais alto. Aí chegou um dia que ele passou o dia inteiro mergulhando, pulando lá das pedras, mergulhando, pulando na água. Aí no dia seguinte ele foi pular, só que a maré estava mais baixa e escondia as pedras. Aí ele fraturou a coluna cervical e infelizmente ele ficou tetraplégico. E na verdade todo esse comportamento de risco, ou seja, ele não tinha medo de nada, o levou a ficar tetraplégico. Então, o que eu quero dizer para o público? Que medo é algo extremamente benéfico para o ser humano, preserva o ser humano. Por exemplo, nosso filho, se ele tiver medo de tirar nota baixa, ele vai passar o dia estudando para a prova do dia seguinte. Ele vai ficar madrugando à noite estudando, porque se o nosso filho tiver medo de não passar no vestibular, medo de tirar nota baixa, e isso é extremamente benéfico pro ser humano. Medo de ficar pobre, então nós começamos a economizar, né? Medo de não conseguirmos nos aposentar no futuro, então nós começamos a guardar dinheiro desde cedo, a fazer um bom planejamento financeiro. Então medo é algo extremamente benéfico para o ser humano. E qual que é a diferença entre medo e fobia? Por exemplo, o que é fobia? Né? Fobia é um medo desproporcional, é um medo exagerado. É quando a pessoa tem tanto medo que esse medo impede uma vida normal. Por exemplo, fobia de uma barata. Eu vejo isso na minha filha. Por causa de uma barata, nossa, faz um escândalo lá em casa, vem com cara de assustada, etc. Né? Aí eu falo, nossa, para que tudo isso? Para que tudo isso? Né? Tempestade em copo d'água por causa de uma barata, vai lá e pisa. E acabou o problema. Então, as fobias é quando o medo é excessivo, exagerado, paralisante, né? Pode até criar pânico, e a fobia acaba sendo algo tão desproporcional que limita a vida da pessoa. Além de provocar um sofrimento intenso, limitando a vida, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem gente que tem medo de rato. Aí vê um rato na rua, sai correndo, e o medo é tanto que acaba não tomando cuidado, invade a rua e é atropelado. Precisava desse escândalo e ser atropelado, podendo morrer por causa de um rato lá no chão? Né? Ou seja, isso já é fobia, é algo anormal. Né? Fobia do avião, por exemplo. Né? Fobia do avião, que a Cláudia vai contar a história dela. Eu vi no Instagram esses dias que teve uma pessoa que tinha fobia por avião. O que aconteceu? Ele abriu a porta do avião, saiu correndo pelas asas do avião, estava em cima da asa de um avião, e sendo que a asa de um avião eu não sei quantos metros, mas eu imagino que seja 3, 4, 5 metros do chão, aqueles aviões grandes. Imagina se a pessoa escorrega, cai de 5 metros, simplesmente perde a vida.
né? E sendo que dentro do avião é muito mais seguro do que em cima de uma asa do avião, né? Ou seja, fobia é isso, é quando o medo é desproporcional, limitando a vida da pessoa. Te coloca em muito mais risco. Isso. Né? E o que é ansiedade? Ansiedade, até um certo ponto, é normal e é benéfico. Por exemplo, ansiedade é aquela preocupação antecipada, as coisas nem aconteceram, mas é aquela preocupação antecipada, sem acontecer, a pessoa já fica lá pensando, preocupado, não consegue parar para pensar em outras coisas, né? Isso é ansiedade. Ansiedade, até um certo ponto, é normal, porque é o que faz o nosso filho ficar estudando para o vestibular, é que faz o nosso filho estudar para as provas. Ansiedade, ele é uma coisa benéfica, tipo na Olimpíadas, antes da prova de 100 metros rasos, quando nós olhamos para os corredores que estão competindo, nós vemos, é visível, você olha para a televisão, nós vemos que os corredores estão ansiosos, eles estão respirando mais rápido, alguns têm até, estando em repouso, têm até batimento de asa do nariz, de tão ansioso, e eles estão com olhos arregalados, alguns estão até tentando rezar para ver se acalma. Aquela ansiedade é uma ansiedade benéfica. Por quê? Porque aquela ansiedade prepara o corpo para correr. Como se eu jogasse vocês numa floresta escura, cheia de ursos, né? Todos nós ficaríamos ansiosos e aquela ansiedade, ela prepara o corpo para correr, para não desmaiar. Libera adrenalina, né? E aquela adrenalina prepara o corpo, aumenta o tônus muscular, faz a vasoconstrição periférica para garantir o sangue para o cérebro não desmaiar, para o cérebro não apagar, prepara o coração para bater mais forte. Então aquela ansiedade é extremamente benéfica para nós sairmos correndo diante de um perigo, né? Para o jogador de futebol sair correndo atrás da bola. Então, a ansiedade ela é extremamente benéfica. Porém, quando a ansiedade fica exagerada, num ataque de ansiedade, por exemplo, né, e passa a fazer com que a pessoa entre em pânico, né, sensação de morte, a pessoa não consegue mais fazer nada, a pessoa não consegue conversar, a pessoa dentro de aviões abre a porta e sai correndo pelas asas, né, uma crise aguda de ansiedade, né, aí trata-se de algo anormal e que merece tratamento. Tá? E sempre lembrando aí, a Cláudia vai falar para a gente isso, que a ansiedade crônica, a fobia crônica, você somatiza, né? Você pode desencadear doenças no seu corpo por causa desses distúrbios psiquiátricos. Bom, Cláudia, você falou que você cresceu no ambiente de voo. Como é que é isso? É esquisito, né? Você nascer voando, depois ter medo de voar. Fala aí pra gente, como é que foi isso? Vou contar um pouquinho para vocês. Aos 6 meses, como eu tinha uma mãe argentina, tenho uma mãe argentina de Mendoza, eu fui fazer uma visita junto com meus pais ao meu avô que estava doente. Então, desde os 6 meses, eu já tinha documento para voar de avião comercialmente, né? Avião comercial. E era uma viagem longa, né? Era uma viagem. Década de 80, vamos assim dizer. A gente ia até Buenos Aires, pegava outro avião. Era uma pernada. Era né? um caminho. Era um voo, grande voo. E aí, depois disso, durante minha infância e adolescência, também viajamos bastante, inclusive para visitar a família. E meu pai, quando eu tinha uns 12 anos de idade, teve um avião pequeno, por 2 anos. Ele também pilotou, né? Piloto privado. Você saía com seu pai? Sim, ele levava a família toda. Sim, somos 5. Mas sempre tinha um copiloto. Lotava o Cessninha lá, 6 no Cessna. 6. Tinha um copiloto junto com ele, a gente voava de um lado para o outro. Eu adorava
adorava. E depois, quando eu me casei, tive a primeira filha, comecei a sentir um pouco de insegurança no avião, que acabou se tornando uma grande fobia. Esse medo aí foi se fortalecendo, veio do nada, assim, do nada mais ou menos, que eu vou contar para vocês um episódio que eu tive com o avião, e eu acredito que hoje, assim, pensando atrás, eu entendo muita gente que fica inseguro com o avião, tá? Então começou com um senso de responsabilidade, entre aspas, sim. com a sua filha. Eu Sim. tenho que estar viva para criar a minha filha. Sim, Exato. aquele senso de da maternidade. Da maternidade, aquela proteção que a gente, que nasce dentro da gente juntamente com um filho, né? E que acabou gerando, primeiro você justifica bem esse medo. Justifica bem. Mas chega uma hora que ele fica tão grande que você fala, nossa, o que é isso? Isso aqui não é uma coisa justificável, chega né? uma hora que atrapalha, né? Opa, não era bem isso que eu queria, né? Isso aqui tomou um tamanho muito maior do que eu, né? Então, uma das vezes que eu voei, eu fui para o Chile. E todo mundo sabe, voo para o Chile é polêmico. É polêmico. Aliás, a única turbulência ferrada que eu peguei na minha vida foi entre Porto Montt e Bariloche, ali, atravessando a cordilheira. A gente chama isso de ventos convectivos, né? Por conta das montanhas, o frio, o calor e tudo mais. Principalmente no inverno, as turbulências são mais severas. E eu peguei uma grande turbulência e eu fiquei muito assustada. Porque na época eu não entendia muito sobre isso, né? Não gostei da situação. E aí, quando você fica inseguro nessa área, você, nos outros voos, fica só esperando acontecer uma coisa parecida. E aí você fica esperando acontecer uma coisa parecida durante o voo todo, né? E aí você fica prisioneiro desse medo. Você já pousou em Santiago, indo para o Chile? Não? Isso. Ou você curte, que é muito bonito, né? Você vai baixando e vai no meio da cordilheira ali, ou você é o fim, né? Porque você vê a montanha aqui, a montanha ali, dá realmente. E naquele momento você não se sentiu bem, então. Não me senti bem, eu vou contar para vocês. A minha avó, ela tinha um conhecido, uma conhecida que o neto participou daquele acidente do avião na cordilheira. E essa história eu já sabia, entendeu? Uruguai. Então imagine como andava a minha cabeça nesse momento, entendeu? Então eu tinha tudo isso colaborando para me deixar um pouco mais preocupada, né? Lógico. Isso ajudou. Ajudou. Foi quase um trigger, Eram né? uns gatilhos mil na minha cabeça. Mil gatilhos na minha cabeça. Então, eu acho que por isso tudo começou um medo um pouco mais severo. Depois disso, eu ficava preocupada em outras viagens. Meu marido, sempre que tirava férias, queria pegar um voo mais longo. E eu, sempre antecipando esse medo, ficava com a fobia de voar e paralisada durante o voo. O coração disparava. Não era nem vontade de... não era nem aquela coisa, o que será do avião? É vontade de não ter a viagem, não é isso? Eu não curtia muito, assim, aquele programa. Putz, tomara que cancele Será o que a gente voo, pode ir de carro? errado, Vamos por aqui mesmo? Vamos pra praia, vamos pra mais praia. ou menos isso. Era mais ou menos isso. Porque como eu já tinha conhecido bastante coisa, eu falava, acho que já tá bom. Já deu, mim. né? Então, eu acabava me aprisionando mesmo, irracionalmente, por essa questão do medo de voar. Isso, deixa eu só te fazer uma pergunta. Isso ficou restrito à sua cabeça ou você somatizou, o corpo sentiu? Totalmente somatizado. O meu coração disparava. Eu tentava, como eu sempre fui adepta a fazer yoga, eu respirava, punha uma música mais calma. Isso você já fazia yoga? Estava desse jeito? Yoga, mas eu não conseguia entrar racionalmente nessa questão, porque hoje eu enxergo que a gente deixa muita emoção tomar conta da gente e a parte racional, às vezes, é muito importante. A gente precisa de uma ajuda quando a gente se sente prisioneiro de qualquer questão.
sabe? Quando a gente não tem, perde o controle. Perdeu o controle, não consegue lidar com isso, procure ajuda. É muito importante. E naquela época que você começou a ter muito medo de voar, seu comportamento mudou? Com a família. Por exemplo, seu marido, você com os estava falando filhos. que seu marido gostava de viajar, aí quando tinha já a passagem toda comprada, chegava na véspera, você me contou que ficava evitando de arrumar a mala, evitando de... Conta direito isso. Então, quando chegava a viagem, eu ficava torcendo para o voo ser cancelado ou para a gente cancelar a viagem. Tudo passava na minha cabeça para que a gente não pegasse aquele Tentava avião. achar uma desculpa, né? Até o momento de entrar no avião, eu ficava olhando e falava, será que tá tudo certo para a gente voar? Quem sabe eles tiram todo mundo daqui de dentro e a gente não voe, Mas né? pensava assim, realmente? Pensava até o último momento, até ele ligar os motores. Sim. E, por exemplo, a convivência na viagem, porque você convivência chegava lá na no viagem. destino, eu acho que você já estava pensando na volta, né? É isso? Não pensava na volta quando eu chegava, não. Eu chegava Você se aliviada. livrava desses pensamentos. Cheguei. Mas a questão do voo, assim, às vezes eu pedia para minha filha, que tinha uns 3 anos, cantar. Aí eu me distraía com ela cantando. Ela cantava 3 músicas depois, não queria cantar mais, mas eu pedia para ela cantar para mim, para ver se eu me sentia um pouquinho mais livre daquilo tudo, né? Eu, às vezes, ia até o banheiro, quando podia circular no avião, cheguei a levar minhas maquiagens e começar a me maquiar, porque isso me distraía. Eu às vezes, achava que eu estava na minha casa, entendeu? E eu parava de pensar no medo, porque o medo, ele pode ser driblado. E eu comecei a perceber, com esse dia, que eu, alguns pequenos momentos, conseguia me livrar dele. Seu marido percebia? Que eu estava com medo? Eu pegava na mão dele, minha mão transpirava, Ah, eu então, rezava. quer dizer, você, por mais que você tentasse... Sim, eu me sentia muito mal, muito mal. Depois da gravidez, você começou a desenvolver, então, a ansiedade, que se tornou uma ansiedade patológica. E como é que eu digo isso? Porque na ansiedade nós começamos a ter preocupação excessiva. Então, esse é o quadro clínico de uma ansiedade patológica. Começamos a ter preocupação excessiva, né? Antecipadamente, ou seja, sem acontecer, somente com a passagem comprada, as pessoas já ficam ansiosas, preocupadas de modo excessivo. Aí chega perto, aí nós começamos a evitar, a ter um comportamento de esquiva, comportamento de evitar, seja falando para o marido para mudar a viagem, seja evitando de arrumar as malas, deixando para a última hora, porque o psicológico começa a fazer com que a gente fique evitando o tempo todo, né? Então, tem isso na questão do avião. Tem pessoas com ansiedade e, portanto, com preocupação excessiva e medo de ser promovido, por exemplo, no trabalho. Então, a pessoa acaba recusando todas as promoções dentro do ambiente de trabalho. Estagna na vida, né? Aí fica estagnado na vida. Ao invés de poder ganhar mais, ser mais reconhecido, ter o trabalho mais reconhecido, ser melhor remunerado por ocupar posições cada vez mais altas, e por causa de ansiedade a pessoa começa a evitar. Então, evitar de viajar, né? E isso faz mal para a pessoa deixa de viver. Por exemplo, existem casos em que a pessoa tem familiares num outro país, num outro lugar, que a única maneira de chegar seria pegando avião. E, de repente, essa fobia por avião, essa ansiedade extrema por avião é tão importante que a pessoa nunca mais visitou a família. E não por problemas financeiros. A pessoa teria todas as condições do mundo de visitar o pai velhinho, por exemplo, que não consegue sair de uma cidade pequena. Isso pode acontecer, por exemplo, na Amazônia. Na Amazônia, que é enorme e que tem lugares que só se atinge, seja por avião, seja por barco. E se a pessoa tiver fobia por barco e por avião, por exemplo, a pessoa deixa de ver o pai para sempre.
O Rômulo não ia casar, né? Isso, o Rômulo, não, o nosso Não ia amigo casar, Rômulo né? do podcast do Parkinson não O casaria se Rodrigo fosse teve um assim. freezing na porta do avião antes de ir para o Kilimanjaro, né? Um freezing por causa do Parkinson. Então, quando a E ansiedade... se eles não tivessem coragem, não tivessem procurado ajuda, eles jamais alcançariam. E também tem essa questão, quantos alunos aí são tão bem preparados para fazer um vestibular, chega na hora da prova, Isso, dá brancos. não Sim, vai sim. dar branco, por causa da ansiedade, né? Em outras palavras, ansiedade é uma coisa benéfica para o ser humano. Porém, quando ela se torna patológica, começa a limitar as nossas vidas, acaba estagnando a nossa vida, e a ansiedade merece, nessas condições, um bom tratamento. Eu fico imaginando a Cláudia, porque o pouso para Santiago é muito bonito. Acho que mais da metade do avião curte, mais da metade tá suando, passando mal, né? Eu passei ali à noite uma vez, eu falei, gente, será que a noite é tão seguro quanto o dia é, né? Brincando, mas com plena confiança. Eu fico imaginando quem tem fobia olhando aquilo ali, né? Sim, sim. Acho que você nem olhou na janela, né? Não, eu olho, eu adoro. Eu sempre adorei. Assim, olhar o pouso para mim nunca foi um problema, porque eu tô chegando, né? Agora eu adoro olhar a viagem toda, mas antes eu ficava olhando para ver se tinha nuvens, se tinha olhando a previsão alguma do tempestade. Eu ficava olhando e inclusive se o motor acelerava mais ou menos, eu também, isso já para mim era motivo de repreensão. Eu ficava, o que está acontecendo com esse avião? Então, assim, para eu começar a virar essa chave do medo, daquela tensão, porque às vezes eu ficava 9 horas num avião, 10 horas num avião, tensa. Isso não faz bem, Não, gente. 10 Não horas faz não. bem. E mesmo porque você já está no ambiente, o avião, quando você está num voo comercial, são um equivalente a 3.200 metros de altura, como se você estivesse numa montanha a 3.200 metros de altura. Então, existem algumas modificações fisiológicas no seu corpo. Com tensão, aí não dá, Péssimo, né? Sim. Então, e eu também não dormia. Então, já ficava assistindo filmes e tudo mais. Mas era um momento ruim para mim. Um momento ruim que, de repente, com a minha terapeuta... Agora, deixa eu te perguntar, antes da terapeuta, você chegou ao fundo do poço ou você... Ao fundo do poço, eu digo, não vou mais viajar, não vou mais fazer isso, ou você procurou ajuda antes? Então, o que desencadeou a procura de ajuda? Eu, junto com a minha terapeuta, cheguei à conclusão que eu não queria mais viajar. Isso está me fazendo muito mal, eu não quero mais. Mal, estava te fazendo mal. Mas eu não neguei um voo, eu não neguei. Meu marido tinha falado, agora nós vamos... Não me lembro para onde, e tinha uns 6 meses para a gente fazer a próxima viagem. E eu fiquei muito tensa. Eu falei, eu não quero mais brincar disso. Eu não quero essa coisa de voar. E aí a minha terapeuta... Quer dizer, foi uma notícia que não te deu prazer. Nem um pouco, nem um pouco. E eu queria acompanhá-lo, ao mesmo tempo não queria ir de avião e não tinha outro jeito. Aí a minha terapeuta falou, Cláudia, eu acho que agora isso está te aprisionando. Não, enquanto não estava, tudo bem, a gente lida, né? Mas agora eu acho que você precisa procurar um profissional específico para lidar com esse medo de voar. E aí eu falei, então vamos lá. Marquei logo para a próxima semana uma sessão com esse terapeuta. Ele fazia um terapeuta específico em programação neurolinguística. Olha só. E ele lida com vários problemas, lógico, mas também com a fobia de voar, tá? Ele aborda essa fobia, já tinha ajudado outras pessoas, então eu Vamos fui. nos recordar quantas pessoas, em média, têm fobia de voar? Então, de 6% a 25% no mundo. Quer dizer, às vezes você pode estar dentro do avião, 1/4 do avião
tá desconfortável. Desconfortável, sim. Pensou Isso que é. É Isso é. muita tensão Muita dentro do avião. gente mostra, muita gente não mostra. Quando a coisa começa a pegar, e aí fica todo mundo. Isso você está falando de fobia. Não, porque, por exemplo, eu sou um exemplo. Eu não gosto de viajar de avião porque a viagem é um tédio, é muito Sim, longa, sim. enche o saco e, enfim, para mim é a pior parte da viagem, mas não é uma fobia. Não. É. Não é uma fobia para você, mas para muita gente é uma fobia e é uma coisa que a pessoa acaba enfrentando, mas com muito mal-estar. Então, quando a gente tem uma fobia, é o mal-estar que pega, né? Aquele mal-estar constante e que você fica alerta, olhando tudo que está acontecendo e tudo que acontece é ruim, sabe? Vem informação de que não está bem. Ou seja, você esteve no estado pré não quero mais. Não quero mais e fui resolver isso. É esse estado de sofrimento, preocupação excessiva, hipervigilância. Né? Durante o voo você estava sofrendo, hipervigilante, atento a tudo que não dependia de você, mas você ficava atenta a tudo, né? Desde clima, que não depende da gente, até se o piloto está acelerando ou brecando. Sim. Né? Você ficava extremamente atenta, né? Tudo isso causa muito sofrimento. Muito estresse também, Eu né? fico imaginando você, acho que ano passado eu passei em cima do Caribe, eu vi umas nuvens com raio lá embaixo, chovendo, eu fico imaginando você vendo essa cena. Da janela do avião, não ia fazer bem, né? Então, na época não, hoje é nada a muito ver, tranquilo, né? para mim, entendeu? Faz parte, inclusive, de tudo, né? A meteorologia é muito importante e eu fico mais tranquila hoje. E como pra foi viajar. esse seu processo de Então, terapia? Conta aí pra O gente. processo, eu comecei essa terapia no primeiro dia, foi a chave da minha mudança logo no primeiro dia. Eu me sentei com o profissional e ele falou, qual é o seu medo? Eu falei, eu tenho medo de voar, medo do avião, mas qual o medo do avião? Eu falei, o medo do avião cair e eu morrer. Aí ele falou, mas o avião é seguro, o avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo. E de fato né, Cláudia? Eu sei que ele é. Eu respondi, eu sei. Mas mesmo assim eu fico tensa a viagem inteira. Ele falou, mas não faz o menor sentido, Cláudia. Se você viaja tensa, com medo de morrer para todo lugar que você vai, você está com medo de viver. Você não vive esses momentos que você poderia estar vivendo bem, intensamente, com toda a sua saúde, a sua vitalidade. Ou seja, você está morrendo de véspera. Você se sabota, Cláudia. É isso. Você mesma se sabota. Aí eu falei, puxa, ele tem toda a razão. Voltei para casa, fiquei pensando. Eu falei, não, nós vamos ter que mudar isso, porque eu percebi que eu sou uma pessoa muito sensível, lógico, mas essa parte racional é muito importante para a gente. E a gente tem que ficar muito atento a isso. A racionalidade, né? Eu falei, eu preciso me libertar, mas eu vou precisar ser um pouco mais racional, do jeito que essa pessoa me falou para ser. Cláudia, vamos lá. Quer viver? Você não quer morrer. Então viva, né? É simples assim, viva, é uma fórmula bem simples. Assim, vamos lá. É isso que está acontecendo aqui. E aí eu comecei nesse processo por 4 meses, conversando com ele gradativamente. Não sei dizer qual foi a outra chave que mudou a minha mente. Só sei que depois de 4 meses ele disse, Cláudia, pronto, acabou o nosso tratamento. E eu falei, opa, será que agora eu consigo voar? Dali 6 meses eu ia pegar o avião. Sem medicação, sem nada. Nada. Só exercício, terapia, né? Nada. Lógico que a gente fazia algumas respirações, a gente... O que, além disso, você fez? Respirações, exercícios de respiração nós fazíamos, mentalização de situações nós fazíamos guiada por ele, né? Mas eu cheguei a terminar essa terapia nos 4 meses achando que, acho que não aconteceu nada, não senti nada, porque também não peguei o avião. Depois de 6 meses fiz o primeiro voo. E aí, esse primeiro voo, meu marido falou, mas não vai pegar na minha mão? E eu não precisei pegar na mão.
eu comecei a sentir uma leveza e eu não sabia o que era isso. Eu falava, deixa o voo terminar para eu saber o que aconteceu, que experiência, que tipo de experiência é essa? Porque, na verdade, a gente não se liberta de nada da noite para o dia, as coisas ainda estão por aqui, né? A pergunta da sua mente ainda pode vir, pode aparecer, mas não com aquela força, sabe? Ela não ecoa, ela não encontra o sentido que ela tinha antes, né? Tudo antes era reafirmado. É não, como tá se tudo errado, antes não vai você dar tivesse certo. agarrada com medo E aí e agora ele tá aqui, mas você vai ele tá na soltando dele. poltrona, no lugar dele. Ele não tá Não de mão fica dada enchendo o comigo. saco. É isso mesmo. E aí, nesse primeiro voo, eu me senti bem. Aí vieram vários outros voos durante um ano. Eu posso te dizer que foi crescendo essa minha segurança. Ela foi crescendo durante um ano. Até que um dia, depois de um ano, a gente pegou um voo para o Nordeste e o avião apontou para o Sul. E eu sou uma pessoa muito observadora. Eu virei para meu marido e falei, nossa, o avião está indo para o Sul. Ninguém percebeu, inclusive ele que não percebeu. Ninguém está muito atento, eu sou muito ligada. Aí ele falou, não dá. Aí eu peguei a bússola, abri a bússola, estava indo para o Sul e logo ele fez o retorno para o Norte, né? Aí meu marido falou, nossa, você tá tão ligada no avião, por que você não aprende a voar? Falou brincando, lógico, né? Porque ele viu todo o meu progresso, sentiu toda essa minha conquista. Isso era uma noção que você tinha lá da adolescência, quando você voava com seu pai, você gostava de abrir bússola, alguma coisa assim. Talvez. Mas assim, essa fala do meu marido ecoou para mim. Quando ele te falou isso, você já estava 100% recuperada? Não estava. De 0 a 10, quanto piloto. você estava recuperada? Eu estava uns 90% 90% segura. já. Foi Sim. rápido esse processo? Um ano e pouco, tá? Um ano e pouco depois da minha terapia. Só que aí ele falou e eu percebi que ele estava brincando, né? Brincando comigo. Mas eu falei, não precisava, né, fazer isso, né? Que pessoa audaciosa me falando isso. Porque parecia que eu não tinha nada que ver para onde o piloto estava indo, né? E aí eu guardei aquilo para mim. Falei, puxa, tô me sentindo tão bem, né? Já imaginou se eu pilotasse? E passou e foi embora. Foi embora. E aí veio a pandemia, no ano 2001, porque veio antes a pandemia, mas a gente estava todo mundo preso, aquela... 2020, 2021. No ano de 2000. Veio a pandemia no ano de 2020, mas em 2021 ela estava bem, assim, ruim, severa. Isso te descalibrou? Não. Pandemia? Não. A pandemia não me descalibrou. Tá. Eu aproveitei a pandemia para me fortalecer com família. Minhas filhas voltaram para casa. Eu acho que meu pai estava doente, fazendo um tratamento de câncer também. Eu acho que, assim, tudo... a pandemia serviu para eu me assentar e pensar na vida, eu acho, e no mundo, né? Você se reconectou para valer com a família. Foi uma conexão espiritual, assim, com tudo, com valores, eu achei. Foi um momento, assim, de pensar, né? O que isso traz pra gente, né? Pensar. Então, foi nesse período que eu estava em casa, no dia do aniversário da minha irmã, e olhei para o céu, os aviões, na época, eu acho que na época poucos aviões estavam voando. Eu lembro que minha filha estava fazendo um intercâmbio na Austrália. Meu filho estava lá também. E o voo da Latam não ia. Tinha suspendido todo o voo. Se ela precisasse voltar com Covid, ela não podia voltar pela Latam. Então, assim, eu lembro que a gente estava em meio a esse caos. E passou um avião pequeno, monomotor, em cima da minha casa, fazendo aquele barulhinho solitário, assim, né? E todo mundo... Ninguém podia visitar ninguém nessa época, eu só visitava a minha família. Eu olhei e falei, gente, que liberdade, que inveja dessa pessoa. Queria voar, eu queria voar. Será que eu seria capaz de voar? E veio essa pergunta.
depois daquela coisa que meu marido me perguntou, eu falei, será que eu seria capaz de voar? Bom, logo depois fui no almoço, na casa do meu pai, que morava no meu condomínio, e perguntei para o meu pai, pai, você acha que eu consigo estudar aviação e me tornar piloto? Lógico, filha, ele disse, mas ele disse também, porque ia dizer não, né? Filha, acho que você não é capaz. Melhor não. Pelo que eu te conheço, é melhor não. Eu escutei o que eu queria. E aí, como na época tudo era online, eu falei, gente, vou me inscrever num curso. No curso online, pronto. Vamos ver como é que é, né? No mesmo dia, achei 3 escolas, escolhi uma das 3 no mesmo dia e me inscrevi. E aí eu contei para minha família, meu marido, me inscrevi. Ficou todo mundo com uma cara de susto, como assim? Aonde você vai chegar? Aí eu falei, piloto. O máximo que vai acontecer eu fazer esse programinha online aqui e voar num simulador, né? Eu contei só para minha família, porque eu falei, as pessoas vão achar que eu fiquei louca, né? E aí eu comecei a estudar. Eu também ia achar. Eu confesso a você que eu comecei a estudar e eu sou advogada, estudei na minha vida, fiz pós-graduação também. Eu nunca estudei tanto na minha vida, porque eu estava muito focada. Eu sentava naquela cadeira. Você tinha aquela vontade. Comprei um fone de gamer para não ouvir mais nenhum barulho externo e me focar. Um descanso de pés para eu ficar sentada pelo menos 4 horas. Às vezes eu levantava um pouquinho, sentava. Eu estudava mais ou menos umas 6 horas por dia. E eu acho que... Agora vem cá, você é uma pessoa de humanas, né? Sim. Humanas, assim, a gente estuda tudo, a gente lê e tal, mas tem uma diferença, né, de você ser de humanas e resolver pilotar um avião do nada, sem ter... porque é muito exatas aquilo ali, Marcelo, você tem que ser muito disciplinada, né? Se tornou um desafio de vida, assim, para mim, porque eu acho que alguma coisa em mim falava, Cláudia, vamos lá, você já superou um medo, vamos conhecer melhor isso. Vamos lá. E eu me interessei demais. E eu percebi também que tudo que a gente tem medo e a gente conhece melhor como funciona, o medo vai perdendo sentido. Ele vai perdendo aquela força, né? Você começa a entender como o avião voa, você começa a entender por que é que tem turbulência. Quer dizer, você começa a perceber que os riscos não são tão assim como você pensava quando estava com as suas fobias dentro do avião. Não é nem só questão de risco, é o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Como funcionam as coisas, né? A gente, quando começa a conhecer, né? A gente absorve melhor toda aquela situação de uma outra forma, sobre um outro crivo. E aí... Bom, tá bom, você estava lá na tua casa, online, o máximo um voo virtual no simulador. Antes desse primeiro dia, eu falei, eu quero uma experiência diferente e tal. Aí eu vim até o Campo de Marte, eu agendei um horário num simulador e um instrutor me colocou para fazer um voo até Santos, fomos no simulador. No simulador. Eu falei, gente, que graça tem, isso é uma brincadeira. Lógico que é uma brincadeira, mas era a minha imersão nesse mundo. Eu falei, eu vou ter que entrar por todos os lados, eu vou ficar lá em casa estudando, eu preciso ter alguma sensação do que seria um voo pilotando. Aí eu fiz, junto com essa minha matrícula... Não, conta o primeiro. Eu quero que você conte seu primeiro voo no curso. O primeiro voo real. Tá, então peraí, vou contar o primeiro voo, mas antes eu fiz esse curso online, a menina me ligou, a secretária do curso falou assim, Cláudia, antes de você fazer a prova da ANAC, você poderia iniciar as suas horas de voo. E eu fiquei muito Quando você ganhou esse telefonema, e aí? Muito preocupada, porque eu falava assim, tudo bem, eu estou estudando, vou fazer a banca da ANAC, mas eu preciso saber como vai ser encarar o primeiro voo, né? Como vai ser decolar para mim? Será que vai voltar tudo para trás? Será que eu dou conta de voar, né? Ficou tensa? Fiquei, lógico que fiquei tensa. Mas não foi uma tensão que você tinha. Não foi um medo paralisante. Foi uma tensão natural que o Dr. Edson já falou, que é muito importante a gente ter por proteção, né? A gente tem que ter
a preocupação, a gente tem que ter toda essa atenção que os esportistas têm para ganhar uma prova e tudo mais. Você precisa se preocupar com o preparo também, né? Bom, enfim, eu fui até a minha escola, que hoje ainda continua sendo minha escola, depois eu conto para vocês, Sierra Bravo, em Americana, e me preparei. A gente tem um preparo de uma semana para fazer o primeiro voo, a primeira hora de voo. E essa decolagem foi uma coisa, assim, inesquecível para mim. Você essa é primeira... instrutor. Eu e uma instrutora mulher incrível, por incrível que pareça, no mundo nós temos 3% de pilotas mulheres E e o seu primeiro calhou voo da foi como minha instrutor. meu primeiro voo da vida como piloto. E nas minhas horas de voo foi uma instrutora mulher, que hoje está na Azul, inclusive. Olha só, Ela está na Azul. ela é instrutora lá, piloto? Não, ela é pilota da Azul, ela faz ponte aérea. Olha que Rio de legal. Janeiro. E aí eu fiz esse voo e eu me senti muito bem. Lógico que a gente tem muitas inseguranças, são muitas informações, muitos botões, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, mas a fonia é tudo num primeiro voo, realmente muita informação. Mas foi maravilhoso, eu amei. E aí eu falei, fobia, é isso sem mesmo medo, que eu quero, sem zero. medo, sem fobia, com preocupação natural do primeiro voo. Preocupação de responsabilidade. Sim, e atenção natural, porque eu compartilhava isso com outras pessoas, eu falei, gente, até aqui tá tudo bem, é natural, e aí eu segui o meu curso até me tornar piloto privado. É isso. Você aprovou? Aprovei, eu tenho a carta. Tranquilo, Eu tenho tudo. a carta. Depois de quanto tempo? Olha, eu demorei uns 2 anos para fazer, fiz com calma, porque assim, você pode fazer em pouco tempo, tudo depende da sua disponibilidade de tempo, disponibilidade financeira para fazer um curso desses, Tá. né? Você tem que pagar as horas de voo e tudo mais, então... Mas eu fiz em 2 anos. 2 anos. 2 Uhum. anos já estava habilitada Sim, para voar, habilitação sair, de etc. piloto privado. Como é que foi teu primeiro voo sozinha? O primeiro voo solo é muito engraçado, a história desse primeiro voo solo, porque... Onde foi? Como é que foi As isso aí? pessoas perguntam, como você faz um voo solo? O voo solo, ele é feito depois de um grande treinamento, né? Você treina. Quanto tempo? Até o instrutor achar que você está preparado. Você treina e você pousa e decola, pousa e decola, pousa e decola e faz todo o trajeto do seu voo solo juntamente com o seu instrutor. Então, é um preparo muito, eu acho, consistente, assim, você realmente é robusto, sabe? Você faz um preparo técnico, um preparo psicológico, fica quase que tudo automático para você. Você está preparado. Agora, lógico, todo mundo fica inseguro porque não está o instrutor do seu lado. E aí, o que eles fazem? Você estava sozinha. Sozinha, E aí, eu até coloquei uma câmera para filmar esse meu voo solo, eu tenho filmado. E depois aí, você manda uma eu partezinha do filme que eu quero inserir no meio tá da bom, entrevista. tá bom, mano. Aí, o meu instrutor,
Eu cheguei aí 2 manhãs, porque a gente tentava bem cedo, quando não tem vento. Porque é muito mais fácil você fazer um pouso sem nenhum vento. Então, a gente tentava fazer dessa forma para eu ficar mais tranquilo. 2 vezes eu fui até a Americana para fazer o meu voo solo e ele falou, hoje não. A gente treinava e eu voltava para Campinas. E ok, eu falei, quando ele achar que é o dia, eu vou fazer e pronto. Mas eu já estava achando que estava na hora. No terceiro, a gente fez o primeiro voo e ele virou e falou assim, bom, Cláudia, agora você pode parar o avião aqui, pousa, eu vou descer, só que eu tenho um rádio aqui e a gente se fala pelo rádio. Qualquer coisa, eu te oriento pelo rádio. Tudo bem? Tudo bem. Qual foi o teu grau de ansiedade quando você pegou Então, o rádio na mão e você estava sozinha na avião? Eu falo pelo rádio do próprio avião, tá? O rádio da aeronave fala no rádio dele. Tá. Então, é só eu clicar no rádio que ele vai me ouvir. Mas eu achei que era para falar com ele se eu precisasse. Eu não precisei, eu não falei com ele. E o seu nível de ansiedade? Não, vou te contar. Ele desceu e ele estava tão nervoso. Eu precisei acalmá-lo. Eu falei, fica tranquilo, desce tranquilo que eu tô ótima, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu vou viver a minha experiência. Me veio uma paz que talvez hoje eu acho que eu nem imaginei o que seria, mas ao mesmo tempo eu estava tão feliz e tão treinada que aquilo para mim já estava tudo meio no automático. Lógico que tem tudo checklist, mas eu estava bem, segura. Estava na hora. Eu falei, eu não quero voltar para Campinas para deixar para outro dia. Quero hoje, né? E se ele acha que eu estou preparada, vamos lá, vamos embora. E aí ele desceu e eu fiz a decolagem, o voo solo. E nessa decolagem, eu juro, parecia que o coração ia explodir dentro do corpo. De alegria ou de ansiedade? De alegria. Assim, legal. Foi uma paz. E aquilo, eu acho que demorou 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Para mim foi uma vida. Cada minuto, assim, passava muito devagar. E eu olhava para baixo, eu lembrava do meu pai, que eu já tinha perdido meu pai nesse tempo. Nossa, foi maravilhoso. Foi, assim, um dos momentos mais maravilhosos da minha vida. Free as a bird. Não, free as a bird. E você lembra dos pássaros, incrivelmente. Parece que aquela asa é sua, sabe? Não, é incrível. Foi demais para mim. Só que eu fiz o voo, desci. O rádio estava sem pilha e eu não sabia. Foi literalmente solo, deu tudo certo, foi maravilhoso. Tinha uma outra aeronave que achava que eu estava com o instrutor e chamava o instrutor. E eu não respondia porque o instrutor não estava comigo, não era comigo. Mas eu também fiz a fonia de onde eu estava para aquela aeronave, ok? Fiz tudo direitinho. Mas eu falava, gente, meu instrutor não está falando nada. Por quê? Estão chamando ele? Porque o rádio estava sem pilha. E ele ficou muito preocupado comigo, muito mesmo. Mas deu lógico. Deu tudo certo. Tinha que dar tudo certo. Um voo solo é isso, né? O voo solo, você tem a capacidade, tem que fazer ele sozinho. E foi o que aconteceu. Ô, Cláudia, eu acho que você deve ser seguidora lá do Lito, né? Sim, que é o cara que lógico. é um podcaster muito racional, que fala tudo de aviação, que não é sensacionalista com acidentes e tal. Eu queria que você falasse para o público qual é o risco. Porque hoje a maioria dos incidentes que acontecem com o avião se resolve, a grande maioria, né? Sim. Ao longo do tempo, com a progressão da segurança, né? E quando tem acidente, a gente investiga o acidente para não é para apontar culpados, é para evitar novos acidentes. Para melhorar, né? a aviação. Porque a notícia de acidente é muito sensacionalista, é uma coisa, especulação e tal. Qual é a segurança de você voar hoje, atualmente? Como é que tá? Porque eu acho que isso é um dado que vai aliviar muito a ansiedade das pessoas, né? Sim, Marcelo, mas você gostaria de saber em porcentagem? Mais ou menos. Uma vez eu escutei isso num programa dele e não gravei. Mas mais ou menos, me dá um... Marcelo, olha, como
sempre se disse e ainda se diz, né? O meio de transporte mais seguro que existe é o avião, né? Até mais que elevador. Então, a gente sabe disso. A aviação cada vez mais se preocupa cada vez mais com toda a questão técnica e também psicológica, né? Então, a cada acidente, a cada notícia, a cada problema que ocorre nessa área, uma nova forma de lidar, um aprimoramento surge, né? Eu acho que a gente sempre acreditou e sempre vai acreditar na segurança da aviação. Porque é muita decolagem, muito pouso para Você já viu aquela coisa do flight radar? Quantos aviões circulam ao mesmo recorde tempo? Semana passada, se não me engano. Então, é uma coisa... Semana passada nós tivemos 24 mil aviões voando ao mesmo tempo. Então... Um recorde. Então, né? E por que a gente tem recorde? Porque vai cada vez tendo mais aviões e porque ao mesmo tempo a gente tem mais preparo para que eles possam voar ao mesmo tempo, né? Exatamente. Isso tudo é tecnologia. Sem incidentes. Né? Isso tudo é tecnologia. Incidentes. Bom, aí a gente falou aí de voo seguro. Antes de passar para a próxima fase da sua vida, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que é para alguém que era de humanas, hoje se concentrou, hoje você aprendeu muita coisa, você percebeu com seu aprendizado que isso é muito seguro. Como é que você ter a disciplina da checagem antes de uma decolagem? O que você checa, o que você vê? Porque... Quando você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer ela direito, né? E existem regras na aviação, é isso que faz ela se tornar segura, todas as regras. E desde que eu comecei, eu percebi isso, lógico, quando comecei o estudo, e tudo é regra. Por isso que você, na maioria das vezes, não deixa nada escapar. Além de regras que nós temos e os checklists, nós temos redundâncias também, né? O que é redundância? Redundância é quando você repete de uma outra forma a mesma coisa, né? Para não deixar escapar nunca alguma questão de segurança ali na aeronave, no seu voo, na sua decolagem, no seu pouso. E como que mudou isso para mim? Mudou no dia que eu escolhi fazer essa área. E aí mudou a minha forma de pensar. Eu também tive que fazer muitos estudos na área de exatas, né? Matemáticas, navegações. Eu procurei ajuda para me habituar, para aprender melhor isso, e fui muito bem, porque eu acho que também quando a gente se quer muito uma coisa e se determina a aprender algo, eu acho que a gente consegue. Você cria as vias de facilitação no cérebro. Eu já vinha de um meio de superação, né? Vamos superar um medo, vamos voar, então vamos aprender a matemática. Quantos também. Itens mais ou menos você checa antes de decolar? Muitos. Você tem que checar a aeronave, você tem que checar os instrumentos, você tem muitos. Quanto tempo isso te toma antes de uma decolagem? Antes de uma decolagem, 1 hora, né? 1 hora. O preparo para uma decolagem é 1 hora. 1 hora. 1 hora. E você checando item por item. Item por item. Sim, tem que abastecer a aeronave. Você não pode fazer nada com pressa. Isso que atrapalha. Olha que legal, hein? Bom, então tá bom. Então aqui você falou do seu primeiro voo, do seu instrutor e tal. Aí você decidiu ir adiante. Você decidiu fazer um curso que, assim... Para mim, eu já desisti, entendeu? Tá bom, já deu. Talvez quando eu tenho uns 90 anos eu faço isso que você fez. Você decidiu fazer curso de acrobacia. O que te deu na cabeça? Na verdade, acrobacia da seguinte forma. É um curso que se chama Upset Recovery, que você recupera a aeronave de situações adversas, mas isso inclui parafuso. Né? Nesse curso. São 4 horas de curso, eu fiz na mesma escola. E por que eu fiz? Essa situação, antigamente, fazia parte do curso de piloto privado e, no fim, com o tempo, a ANAC acabou retirando, porque
ela achou que poderia comprometer a segurança do voo. E nem todo mundo faz esse curso. E eu achei que seria importante para mim, numa situação de perigo, eu saber lidar com a aeronave e colocar ela de novo no controle. Então, Quer dizer, você fez mais por responsabilidade do que por aventura. foi muito mais por responsabilidade e por superação também. Por superação também. Eu achei que isso era importante. Me deram a maior força. Só que no primeiro dia do curso, quando eu percebi, a gente tem que fazer esse curso com paraquedas. E aí eu falei, mas por que o paraquedas? Aí o meu instrutor disse, porque se a gente perder o controle, nós temos que saltar. Aí eu falei, nossa, e eu me meti nessa, né? Não, mas no passado você já queria um paraquedas lá na aviação comercial. Você não chegou a pensar ali? Nunca pensei no paraquedas, não. Nunca pensei no paraquedas. E aí ele me ensinou como abrir o paraquedas. E essa aeronave é um Cessna Aerobat. A porta do meu lado e do lado do instrutor, você tem não é manivela, é uma corda que você consegue puxar, a porta sai na hora. Então, se você estiver numa situação girando ou alguma situação de perda de controle, você deve puxar essa corda, retirar a porta e saltar. Pular para fora, saltar e puxar o paraquedas. São todas essas informações que você precisa ter para poder fazer esse voo. E aí nós fizemos os voos e eu confesso que são situações complicadas, dá muito frio na barriga. Eu cheguei a sair enjoada, depois a gente fica uma hora assim, às vezes enjoada, porque o parafuso não é para amadores. A gente sente bem a força G também. A gente vai fazer um voo de upset recovery, fazendo as manobras de upset para recuperação da aeronave quando ela estiver em situação adversa. Fazendo a inspeção pré-voo, eu já drenei essa água para drenar a outra. Mas que é isso? Pra gente ver se não tem nenhum vestígio de água no tanque. Vou começar aqui, tá? Pode começar. First flight checklist completed. Só puxar para frente. First flight checklist completed. Pitot tube clear. Oil full checked. Cockpit preparation completed. Seat and seat belts locked and fastened. Circuit brakes on. Cruise selector on. Master switch on. Beacon on. Nav lights on. Doors closed. Mas foi uma coisa muito importante, muito boa. Pra Quanto mim, eu tempo recomendo. depois você fez? Eu fiz logo depois. Logo Acho depois? que uns 3 meses depois. E você desse chegou curso. a fazer seu voo parafuso solo, não? Não, solo não fiz. Não. Ainda não, né? Não, Ainda não, né? ainda Vamos não. botar essa palavra, ainda não. Bom, eu queria te perguntar o seguinte.
Você me falou de um vídeo que te ajudou muito, de um pesquisador Ah, a sim, respeito do medo. sim. E alguns itens, eu acho que esses itens eles são muito importantes para o nosso ouvinte, Sim, né? Primeiro assim, buscar ajuda, né? sim, sim. Buscar ajuda profissional vai fortalecer e vai libertar. Eu acho que é muito importante. Essa força, esse movimento, eu acho que a gente veio para o mundo para amadurecer. Como que você amadurece? Com conhecimento. E para isso você precisa de pessoas profissionais para te ajudarem. A gente não sabe, às vezes, lidar com algumas coisas. Então, procure um profissional. Ou seja, o conhecimento foi um dos itens que te ajudou. Sim, o conhecimento. Aí a gente conhece, amadurece e supera, né? Coloca as coisas no lugar que elas têm aonde elas têm que estar, né? É importante nós falarmos para os nossos ouvintes que o conhecimento liberta, Sim. né? E isso é verdade. Conhecimento liberta o ser humano. Então, seja na área da medicina, seja na área da espiritualidade, seja na área psíquica, né? Seja na área de tecnologia. Então, o conhecimento liberta. Então, é através do conhecimento que nós construímos seres humanos melhores, através do conhecimento que nós diminuímos as diferenças entre as pessoas, é através do conhecimento que nós passamos a respeitar o próximo, a não ter preconceito sobre diferentes áreas da vida. Então, realmente, nós devemos promover o conhecimento e adquirir conhecimento. E o conhecimento ele liberta a gente com responsabilidade, né? Sim. E não é a responsabilidade que nos causa fobias, mas a responsabilidade. Você hoje é piloto, você tem o conhecimento e você sabe a sua responsabilidade antes de uma decolagem. Sim. Você faz as coisas sem pressa, Sim. 1 hora checando tudo, com segurança, você sabe a meteorologia, você sabe para o seu destino lá, a cidade que você vai, o caminho, ou seja, responsabilidade, não é conhecimento para liberdade, maluquice. Responsabilidade e foco. Foco. Muito importante também. Fala os 4 itens pra gente. Sim, então... Como é que você achou esse vídeo e tal? Conta aí pra gente. Assim, nessa minha trajetória, comecei a estudar um pouco mais profundamente o medo. E aí eu encontrei um documentário do Bill Bennett que fala sobre o medo. Ele acabou se deparando durante a vida com o medo e ele falou, eu vou estudar o medo porque eu tô com muito medo. Ele adoeceu, recebeu a notícia de que ele estava doente. E aí ele foi estudar o medo e ele chegou em 4 Se não me engano, Alzheimer, né? Alzheimer, exatamente. E aí ele fez esse documentário que chama Facing Fear. E esses 4 itens eu acho muito interessantes para todo mundo quando a gente quer lidar, sabe, aprender a lidar com o medo, né? Então o primeiro item é Find It, encontre o medo. O segundo é Feel It, sinta o medo. O que é que ele faz com você? Aonde ele te leva? Aonde que dói? Acelera seu coração. O terceiro medo é Fight. Não. É free it. É feel it, find it, face it. Face it. E o quarto Encare é free isso. it. O face it é encare o medo. Encare e converse com ele. Medo, o que é que você quer fazer comigo? Aonde você está me levando? Porque ele é irracional, esse medo. Então, você tem que encarar como uma pessoa racional. E aí, o último é liberte o medo. Free it. Liberte o medo. E solte o medo. Quer dizer, ele está aqui... Ele vai ficar junto, mas ele não precisa ficar colado, nem de mãos dadas com você, né? Então, isso é uma forma que eu achei muito interessante da gente aprender a lidar. É lógico que sozinha eu não teria superado. Eu precisei de ajuda. Eu estou falando aqui uma dica da gente interagir com ele, mas a gente precisa de uma ajuda. Pelo seu comportamento, eu percebi, você era uma pessoa mais sentimental do que racional, é isso? Sim, sim.
E virei mais racional do que sentimental. E isso foi a terapia que te ajudou, o curso de aviação que te ajudou? O que mais influenciou? A minha escolha de fazer esse curso de aviação, sim. Quer dizer, isso não é só para você pilotar um avião, isso você vai carregar para sua vida, né? Foi a minha nova visão de mundo. Sim, mudou para minha vida. Aliás, quando alguém, amiga, filho, família, me fala, nossa, isso é difícil, eu não vou conseguir fazer, eu não tenho mais essa visão, eu não vou conseguir fazer. Eu acho o seguinte, é uma escolha. Você pode se preparar e fazer. Tem que se preparar. Tudo na vida é preparo, né? E determinação. E determinação. Agora, tudo bem, você está determinado. Qual que é o próximo passo aí? Conta aí pra gente. Então, agora eu estou fazendo curso de piloto comercial multimotores para poder pilotar avião bimotor, né? Bimotor. Que por enquanto eu só posso pilotar monomotor. Monomotor. Como é que é esse curso aí? Assim, você dá uma ideia? O curso tem mais horas de voo do que o piloto privado e mais estudo também, né? As aeronaves são maiores, etc. Sim, sim. É isso. As navegações são mais longas também, mas eu já estou fazendo o curso e estou gostando. Cláudia, hoje você é palestrante, né? Sim, sim. Como é que foi como que te descobriram? Como é que... Então, depois toda essa mudança na minha vida, né? Porque eu acho que é uma grande mudança para mim. Eu decidi escrever um livro para compartilhar com as pessoas a minha experiência, poder ajudar os outros com toda essa trajetória. E também eu comecei a ser chamada para fazer palestras. O livro dela está aqui, ó. E contar sobre tudo isso. Caramba, hein, Cláudia? Sem medo de voar, o céu é o limite, né? De medo de voar para piloto, até de acrobacia, né? Sim. Caramba, hein, Cláudia? E como é que foi essa experiência? Então, de começar a falar em público, eu tô adorando. Acelerava mais do que pilotar um avião? Então, incrível, porque quando eu fui fazer uma pesquisa, tem tanta gente que tem medo de avião e tem mais gente que tem medo de falar em público, né? Então, agora eu tenho uma história para contar. Escrever esse livro foi mais difícil do que aprender a voar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque aprender a voar é técnico e é estudo. Escrever um livro é uma coisa que vem muito de dentro, é uma história muito pessoal e que você às vezes fica preocupado com o julgamento, né? E aí você às vezes fica um pouco sem conseguir evoluir. É um grande exercício. Escrever livro é um exercício. Por que julgamento, Cláudia? Julgamento das outras pessoas, o que vão pensar da sua história, será que sua história vai agradar ou não vai agradar? Como eu sou novata, eu tive essa sensação. E também não sou jovem, eu tive essa sensação. Mas eu consegui escrever o livro, agora eu já escrevi um livro para crianças também, ajudando elas com sentimentos, que justamente é um pouco da minha história, né? Um livro infantil, mas porque depois que a gente tem coragem de escrever a gente parece que consegue escrever a gente tem medo do feedback no primeiro, né? Mas tem daí medo do cancelamento, que a gente né? já fez um caminho e já consegue pelo próximo. Tem medo do cancelamento, né? Mas o que eu percebi, assim, nas minhas palestras, muito, que eu, por enquanto, fiz palestras para mulheres, né? Elas compartilham muito o medo, elas compartilham, às vezes elas colocam a sua coragem em um outro problema que ela não tinha coragem de nem olhar para ele. Eu acho que eu vou dar mais atenção para isso. Então, eu acho que a gente acaba auxiliando de alguma forma. Você recebe um feedback positivo, então? Sim, sim. Eu recebo um feedback e eu tenho casos de pessoas que que desistiram de aprender a pilotar porque acharam que não era para elas e que já estão fazendo a prova de piloto privado. Você acredita? Caramba! Caramba! Sim. Mudou a vida de algumas pessoas. Eu achei muito interessante, isso para mim é muito gratificante. E é para isso que eu estou fazendo toda a divulgação do meu trabalho. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Claudia_Ruete. Claudia_Ruete. Eu vou colocar, inclusive, nós vamos marcar você quando a gente divulgar. E me fala uma coisa,
Por exemplo, né? Essa semana nós tivemos aí um acidente terrível aí com escalador e tal, que mexeu com muita gente. Eu acho que até mexeu com mulheres, né? Sim. Esse risco que você tem de ir, etc. E aí eu vi, não, nós podemos viajar, é seguro viajar, etc, etc. O que você falaria para quem sentiu medo dessa notícia? Ou quem sentiu medo de um avião, por exemplo, nós tivemos um acidente aéreo terrível mês passado, né? Sim. De um avião que saiu da Índia lá para a Inglaterra. O que você falaria para essas pessoas? É muito pessoal, tá? Mas o que eu falaria é, depois de tudo que eu passei, eu acho que a gente não pode ficar com medo de véspera, né? Morrer de antecedência. Morrer de antecedência, medo de não viver alguma experiência por alguns fatos que aconteceram. Isso eu acho importante a gente saber, porque às vezes a gente se aprisiona numa situação que não existe ou que desnecessária. Mas, de qualquer forma, todos os fatos nos levam a crer que algumas coisas que a gente pode prestar atenção, como segurança, né? Vale a pena a gente continuar prestando atenção. Então, continue prestando atenção nos sinais. Nos sinais. Sinais, o tempo não tá bom? Sinal, entendeu? Não voe. O tempo não tá bom para escalar? Não escale. Algumas questões de segurança. Eu acho importante a gente não deixar ao acaso, né? Mas fora isso, não vai dar para a gente controlar tudo. Esse é outro avião que teve o acidente. Como que a gente vai controlar? Entendeu? Então, eu acho que a gente você pode estar atravessando a rua aqui, ser atropelada. Né? Eu prefiro e eu escolho confiar na segurança dos aviões e de outras coisas que a gente escolhe como confiáveis. É isso. Na realidade, por exemplo, eu que pratico, não é montanhismo, mas gosto de trilhar em montanhas e tal, aprendi algumas coisas. É uma aventura, mas sempre vá com guia, sempre vá com quem conhece o lugar. Os meus guias, eles são geólogos, eles manjam muito de previsão do tempo, terreno que a gente está pisando. Não, aí te dá confiança para você fazer com muita liberdade o que você quer fazer, não é sem correr riscos. Riscos, infelizmente, existem, mas minimizar os riscos. Tentar minimizar, sim, os possíveis. Você é racional hoje, você contou aqui pra gente, né? Você tem conhecimento, se você tem foco, se você tem concentração, você minimiza todos os riscos, né? Sim, sim. Eu até queria contar para o Dr. Edson um outro caso que não é aviação. Meu marido virou e falou assim, Cláudia, agora que você voa, vamos lá fazer mergulho noturno. E eu tinha jurado de pé juntos, nunca vou fazer mergulho noturno, vou tirar essa certificação, né? Mas ele pediu e eu falei, tudo bem, outro desafio, vamos lá fazer o mergulho noturno. E no dia do batismo, na hora de mergulhar, eu tive aquela sensação de ansiedade, justamente aquela que eu não gosto, né? Aquela própria sensação. Ela voltou a... E aí, ele virou e falou, vamos lá, Cláudia, vamos lá. Você vai conseguir lidar com isso e nós vamos fazer um mergulho. Tá preparada? Vamos lá. E aí, toda a bagagem que eu já tinha do passado me fez respirar, me concentrar e saber que eu podia fazer aquilo com segurança e tudo mais, e que eu ia conseguir porque era o que eu queria fazer. Mas é tudo aquilo que o Dr. Edson falou, um pouco complicado para a gente, é uma defesa, e sabe quando você está com aquela sensação de acabar de voar fazia pouco, é muita informação, é informação do mergulho, é informação do voo, é muita coisa, às vezes a cabeça fica um pouco confusa também, né? Mas eu consegui me concentrar, me acalmar, isso demorou 5 minutos, eu acho, 5 minutos é bastante tempo, mas eu fui e fiz, e tirei minha certificação do mergulho noturno, fiz também o mergulho noturno. Então, o que eu queria deixar claro é que a gente
não tenho total controle, eu não virei uma desbravadora de medos, entendeu? Eu acho que a gente só começa a conhecer as coisas de uma outra forma e saber que a gente consegue ter o 100% do controle, não, mas racionalizar melhor as coisas. E minimizar os riscos. Sim, sim, sim. Então, essa questão de lidar com o medo é importante. Nós, à medida que nós seres humanos vamos amadurecendo, nós vamos perdendo medo e sabendo lidar com os nossos medos. E por que isso é importante? Porque o medo, ao mesmo tempo, ele é extremamente protetor, porém, medo em excesso prejudica o ser humano. Vou dar um exemplo. Imagine aquele jovem que tem medo de julgamento, né? Isso acontece, por exemplo, na fobia social, em que a característica principal é o medo do julgamento, né? Ou talvez não seja uma pessoa com fobia em si, mas uma pessoa extremamente ansiosa, preocupada com o julgamento. Isso pode ser extremamente prejudicial. Um jovem adolescente, adulto jovem com esse tipo de ansiedade pode prejudicar nos relacionamentos. Seja a mulher, seja o homem, o menino ou menina, o adolescente, podem não conseguir namorar por causa desse medo do julgamento. Então, é muito importante nós procurarmos pessoas adequadas, apropriadas, né, equipes de saúde mental, né, seja os colegas psiquiatras, seja os colegas psicólogos, os terapeutas, né, para nós sabermos lidar com os nossos medos, né? E claro, de nós também termos consciência de que o medo é normal e não é por isso que nós vamos deixar de ser submetido a um tratamento, né, de ser operado, ser submetido a uma cirurgia, né, porque quem não tem medo, mas nós sabemos que o tratamento pode melhorar nosso estado de saúde, por É o que exemplo. a gente mais fala para os pacientes, né? Não morra de véspera, né? Isso. Não morra de véspera. Ou seja, sem medo de ser feliz. Vamos lá, entendeu? Eu acho assim, uma questão... Pode falar. Não, eu gostei muito do que o doutor falou, sem medo de ser feliz, é muito importante isso. Esse trabalho que você faz, porque assim, o profissional, ele é muito importante. Profissional da área técnica, de direcionar, mas os depoimentos de quem passou por isso, eles são muito importantes. Basta ver os nossos podcasts e o que as pessoas digitam lá, né? Então, nós temos a mãe do autista, a Zuleika. Cara, que vida! E aí ela virou, né? Com filho autista, ela virou uma pessoa que ajuda mães que têm filhos autistas. Uhum. Que força, né? Sim. E você vê os comentários ali, você vê a angústia das pessoas, porque o lado bom da rede social é que muitas pessoas conseguem extravasar para alguém o que não consegue falar para ninguém. Ali dá voz para as pessoas, né? O Rodrigo com Parkinson, 40 anos com diagnóstico de Parkinson. Não, vou encarar essa doença, montanhista. Aliás, ele me animou para fazer montanhismo, porque eu estava totalmente parado. O Barali, né, fugiu o nome aqui, fui casar tremendo, e a frase dele, vou tremendo, mas foi agora o seu exemplo. O exemplo da Cláudia. Que, Cláudia, você faz um trabalho que você consegue enxergar a ponta do iceberg. Para baixo, você não consegue enxergar a força disso para as pessoas que têm medo. As pessoas... e assim, eu tenho que entrar na sua rede social para ver os depoimentos lá. Porque isso é muito... Rômulo Barali. Eu estou pegando idade, você esquece, né? E eu preciso de ler esses depoimentos, ver
o feedback positivo que as pessoas te dão. Às vezes vem um feedback negativo, né? Às vezes a pessoa não está num bom momento, escreve qualquer coisa lá. Tudo bem. Mas tudo bem, A gente aceita. eu aceito, estou nem aí com isso, mas os feedbacks positivos são muito legais. Sim, né? sim. Quando a gente faz algum tipo, pequena transformação, eu sentei do lado de uma pessoa que falou, eu tenho medo de barata, você pode me ajudar? Entendeu? É uma amiga muito próxima que um dia num café falou, me ajuda, Cláudia, me ajuda. E eu falei, vamos conversar sobre isso. Vamos matar essas baratas. É lógico que não sou eu que vou resolver, mas eu só consegui mostrar para ela qual foi o caminho, porque para ela isso é muito ruim, é muito uma prisão, né? Um aprisionamento. Então, eu acho que outra coisa que eu queria mencionar sobre esse livro do Bill Bennett, Facing Fear, tem uma obstetra que hoje eu cheguei a mencionar para vocês que ela faz medicina integrativa e ela lida com traumas, medo. E ela lida com isso justamente através de terapias respiratórias, programação e outras formas também de conversar e tentar encarar e amadurecer aquela questão para a pessoa viver em paz, porque a preocupação dela é que essas fobias, essa ansiedade, esses medos podem se tornar um gatilho para alguma doença física futura. Então, por isso que a gente tenta tratar o mal pela raiz. Exatamente, exatamente. Cláudia, eu queria parabenizar você. Primeira coisa, olha ali naquela câmera ali, ó. Aquela é a sua câmera. Fala para o nosso ouvinte, dá uma amarrada. Nosso ouvinte que tem medo, nosso ouvinte que tem fobia, que tem ansiedade, não consegue viver, dá uma amarrada para ele. O que ele deve fazer? Gente, o meu conselho é enfrente o seu medo de alguma forma consciente e geralmente com alguma ajuda, e você vai sentir uma liberdade gigantesca depois. Não precisa superar ele totalmente, mas pelo menos conheça melhor o que te aprisiona, e isso vai te levar para lugares inimagináveis. Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar uma piloto. Pô, ela daqui é que tem mais liberdade, né? Anda lá. Eu imagino que você deve ter pego o avião. Um dia eu falei, hoje eu quero ser livre, né? Pega, não, é bota incrível. lá em cima, É olha incrível. lá para baixo, Então, olha aqui, olha ali. E o autoconhecimento é a chave de tudo. Né? E o que nós orientamos existem momentos da vida em que nós não precisamos passar por tudo isso sozinhos, porque nós sempre podemos ter ajuda de pessoas que podem nos ajudar, né? Que são os profissionais da área de saúde. Né? Os profissionais da área de saúde, de diversas áreas, podem te ajudar, e a questão de medos, fobias, ansiedade, nós não precisamos lidar com tudo isso sozinhos. E outra coisa importante nós não podemos ter medo de sermos felizes. Então, eu acho que a mensagem do nosso podcast hoje seria sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. E através dessa mensagem, na verdade, dessa ideia, que a Cláudia conseguiu superar tudo. Sim, doutor. Eu acho também que a gente pode usar mais uma coisa, a coragem para ser feliz. Coragem para ser feliz. Todos nós temos. É só a gente explorar melhor ela. E não importa se você tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro, você tem que ter coragem, você tem que encarar seus medos e ir para frente, né? Sim. Sem piedade. Bom, gente, Cláudia, primeiro, parabéns pela sua experiência, muito bonita a sua história. Obrigada. Eu não sei se eu teria a mesma coragem que você tem, mas, enfim, eu tive minhas coragens. Tem sim. Isso foi pós-pandemia, o Edson teve as coragens dele, fazer coisas diferentes. Todos temos. E aprender a lidar com medo, né? Para você que está aí, ó, este livro, né? Como Sem Medo de Voar, o Céu é o Limite. É um livro que pode ajudar muito você. Entre nas redes sociais da Cláudia. Eu vou divulgar, vou colocar a rede social lá na descrição do link do seu vídeo.
Por enquanto, o livro só tenho digital na Só Amazon. tem o e-book, né? Isso, o e-book eu vou lançar em agosto o físico. Tá. E eu vou colocar o nome do livro lá também, tá? Como as pessoas te acharem. E muito obrigado a você que assistiu todo o episódio. Você gostou, compartilhe, deixe seu like. Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você.